Vamos liberar as crianças? Solta a vinheta, editor. Quase preguei, né? Mas era preciso falar isso. 1 Reis. Falar bem errado que os meninos gostam. Primeiro livro de Reis, dos Reis. Capítulo de número 14. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, já estudou já? Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Quem é Jeroboão? Jeroboão era um parceiro de Salomão, que se rebela contra, foge de Israel, e depois de um longo tempo que ele está lá, ele ouve uma profecia. Na verdade, Deus fala com ele que ele seria rei sobre Israel. E aí, quando ele ouve a profecia desse mesmo Aias, ele volta. Ele volta para Israel, e aí você precisa entender um pouco de história bíblica. O primeiro rei de Israel é Saul, depois é Davi, depois é Salomão. Salomão teve um filho chamado Roboão. Com Roboão, o reino de Israel foi dividido em dois. De um lado chamado reino de Judá, e do outro lado o reino de Israel. Roboão, filho de Salomão, deu sequência à dinastia de Davi. Então foi Roboão, Abias, Asa, Jofá, Jeorão, Acasias, Atalias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Olha, estou bom de memória ainda para lembrar. Esses são os reis de Israel. E a Tawane está tentando traduzir o nome até agora. Não está? Fala que eu disse os nomes de Israel, os reis de Israel. Do outro lado do reino do norte, que é Israel, você tem Jeroboão, só que Jeroboão não deu sequência, porque Deus tinha falado que não teria ali filhos. Então Jeroboão, Nadab, Baasa, Elazir, Ione, Acabe, Acasias, Joacás e o restante eu não lembro mais. E aí é da onde se deu bem, que eu esqueci o restante. Então você tem reino de Israel e reino de Judá. Jeroboão é reino de Judá. Só que antes, na verdade, desse processo de Judá, mesmo Jeroboão recebendo uma palavra de que ele seria rei, Jeroboão fracassa, porque Jeroboão começou a impedir que o povo de Israel fosse para Jerusalém adorar a Deus. Jeroboão tinha medo de que o povo fosse para lá e não voltasse mais. O cara vai para lá, não vai voltar mais, é melhor deixar ele aqui. Então ele fraqueja, porque ele se sente ameaçado com a influência dos irmãos da tribo de Judá, com medo de que o povo voltasse para Jerusalém para celebrar as festas que Israel tinha. E com isso ele termina pecando, porque ele leva o povo para mais longe de Deus. Ele leva o povo para mais distante e termina sendo um rei extremamente idólatra. No meio de tudo isso, ou em meio a tudo isso, o Jeroboão fica com seu filho doente, Abias. E Jeroboão esperava que Abias fosse ser o rei que ia dar sequência ao reinado dele. Quando Jeroboão sabe disso, o que é que ele faz? Vou procurar o profeta. O problema é que quando você sabe que você está com uma vida suja, você não vai bater de frente com o profeta, porque sabe que o profeta vai te pegar. E a gente vai falar sobre já, porque Jeroboão, porque Aias
tinha dado palavras duras para Jeroboão. Tinha dado palavras duras que eram conselhos para que Jeroboão tivesse no caminho certo. E aí olha o que ele faz. Primeiro ele diz, olha, desce, disse ele à sua mulher, dispõe-te agora e disfarça-te. Jeroboão sabia que ao encontrar Aias, tudo ia voltar à sua mente daquilo que o profeta tinha dado para ele, para que ele fosse um homem de Deus. Mas ele prefere escolher disfarces. Ele escolhe pedir para a mulher se disfarçar para poder enfrentar o profeta. Ele prefere pedir para que a mulher esteja de uma outra forma para não ser reconhecido pelo profeta. Ele não queria que o profeta descobrisse que era a mulher dele e que era ele que estava ali buscando apenas a cura do seu filho. E ele começa e ele pede para que a mulher se disfarce. E por isso que eu queria falar com vocês sobre disfarces, a arte de se esconder. O primeiro disfarce que Jeroboão usa é o da conveniência. O versículo 2 diz, uma tradução diz, levante-se e faça alguma coisa. Ele pede que a mulher dele faça alguma coisa. Só que a postura de Jeroboão não era para ouvir o que Deus queria fazer. O que ele queria do profeta era a cura do seu filho. A conveniência vem quando nós começamos a nos aproximar de Deus apenas com o intuito de receber alguma coisa. Vamos lá, minha filha, levanta, vamos atrás do profeta, porque o profeta sempre tem uma palavra de Deus e ele vai dar uma palavra para curar nosso filho. Não é isso que as pessoas da geração de hoje estão fazendo, correndo como um louco atrás de profecia, porque esperam ouvir de Deus alguma coisa que acalentem o coração delas. A gente viu agora há pouco a conveniência do caso do Robinho, que estupra uma mulher, mas vem com a Bíblia na internet, vem como um homem de bem, um homem de Deus, diz que é perseguido e bota a foto da Bíblia, porque é conveniente se esconder atrás disso. Quem me julga é Deus. O pastor da voadora fez isso também, né? Eu quero pedir aos irmãos por ter envergonhado o evangelho, mas quem me julga é Deus. A gente se esconde atrás disso. Aias se disfarça porque ele queria um contato com o profeta apenas com a intenção de cura para o seu filho. E aí que a gente precisa entender de que Deus está mais interessado no porquê do que no como. Era conveniente para o rei mandar a mulher dele ir e se apresentar ao profeta, mas a intenção dele era mal. E a igreja precisa entender isso, que tudo que a gente faz precisa ter um motivo. E esse motivo precisa ser um motivo limpo na nossa relação com Deus e com as pessoas. A gente não pode se relacionar com Deus apenas porque eu preciso da cura do meu filho. Eu não posso me relacionar com Deus na unção do 190. Eu preciso de alguma coisa, eu vou aqui porque agora eu sei que aqui tem. A gente precisa tirar da nossa vida a máscara da conveniência que faz a gente se aproximar de Deus apenas para querer usufruir alguma coisa para mim. Porque o porquê você faz, o porquê você se relaciona é muito mais importante do que o como você se relaciona. Por que você está buscando Deus? A gente tem hoje um Jesus para cada gosto, né? É o Jesus contemporâneo, é o Jesus que é servo, o Jesus que se move por dinheiro, o Jesus farmácia que eu só vou procurar quando está mal. O Jesus amoral, um Jesus anestesiado,
que deixa tudo como tá, de boa, não mexe com nada, tudo assim mesmo. Vivemos um tempo onde o foco do Criador mudou-se para a criatura. O homem precisa ser olhado. As músicas evangélicas estão para massagear ego de ser humano, ego de homem. A gente tira do cristocêntrico e passa para o egocêntrico. Precisa de uma palavra para massagear seu ego e para que você saia daqui se sentindo mais especial. É conveniente hoje ser da igreja. Não, agora eu estou buscando Deus. Não sei onde eu estava outro dia com a Liliane e era um lugar que não tinha nada a ver com nada de nada. De repente meteram a música gospel. Eu falei, caramba, música gospel. E aí meteram Anderson Freire. E aí começa, você é o espelho. E as pessoas ali, tudo, sabe, empolgado. O meu vizinho estava lá tomando um gorozinho dele de boa. E ouvindo música evangélica e ele chorava feliz da vida. Porque a música é sofrência gospel. Dizendo que ele é especial, que ele é isso, que ele é aquilo. E ele não é nada disso, pô. Nem ele, nem eu. Mas a gente precisa dessas massagens de ego para ser conveniente ser da igreja. A gente precisa dessa coisa de chegar na igreja e sair daqui dizendo, tá vendo? Deus vai fazer um reboliço porque ele é especial. O David Leonardo está aí. Os coach gospel estão aí para isso. Para dizer que você vai longe. Porque Deus olhou para você com carinho. E você sai daqui dizendo, é isso, é isso. Estamos vivendo os modismos. Mas a igreja sofre com pessoas, e ontem fez 503 anos da reforma protestante, e eu penso, por que 503 anos depois, cada vez mais eu tento fugir de uma imagem de evangélico? Porque 503 anos depois das teses, e aqui no Amapá tese é mentira, né? Mas tese lá era verdade. As teses de Lutero, mas não era tese, pelo amor de Deus, entenda. As teses de Lutero para reformar a igreja, a gente olha hoje assim, não. Não quero fazer parte dessa igreja. Porque nós estamos na bagunça. Nós precisamos entender o motivo pelo qual nós estamos nos relacionando com Deus. Nós precisamos tirar o disfarce da conveniência, daquilo que parece ser legal. Segundo, o disfarce que Jeroboão usa é o disfarce da hipocrisia, do orgulho. Uma hipocrisia que vem do orgulho que Jeroboão tinha. Ele queria a ajuda do profeta, mas era orgulhoso demais para admitir. Quantas vezes nós queremos nos achegar a Deus, mas somos orgulhosos de admitir o que nós precisamos. Ele não queria, e ele manda que a mulher dele se disfarce, porque ele não queria que as pessoas ao redor vissem que a mulher do rei, a rainha mãe, como era conhecida, fosse descoberta buscando ajuda a um profeta de Israel, porque ele já tinha proibido o povo de fazer isso. Mas ele proíbe o povo de fazer isso, fazendo isso. Ele proíbe o povo de fazer, mas ele fazia. Ele diz ao povo, olha, vocês não podem ir para Jerusalém, lá não é um lugar bom, mas ele manda a mulher dele lá, orgulhoso, hipócrita, não tinha coragem de admitir a necessidade disso. Ele dá um presente, mas dá um presente só em troca de um favor. Jeroboão é uma pessoa que age por debaixo dos panos, um homem de fachada. Ele não é aquilo que ele aparenta ser. Igreja, templo, não é lugar da gente usar disfarce, é lugar da gente mostrar que a gente é.
lugar da gente revelar quem nós somos. Jeroboão era uma pessoa extremamente manipuladora. Sabia argumentar bem, sabia falar bem. Mas era tudo fachada. Não era nada daquilo que ele dizia que era. E não tinha a hombridade de dizer, gente, meu filho está doente e eu vou precisar ir ao profeta, algo que eu sempre disse a vocês. Mas eu me arrependo e eu quero mudar. Não, ele continua tentando disfarçar a mulher dele para que ninguém perceba. E leva um presentinho ali meia boca, sabe, para parecer que não é mais alguém aqui. É só mais alguém. A gente precisa vencer o orgulho de querer continuar no comando da situação da nossa vida. A gente precisa reconhecer nossos erros. A gente precisa correr para os braços de Jesus, porque não adianta nada viver de fachada, viver aparentando tudo aquilo. Meu Deus, como as redes sociais são a prova disso. E a pior coisa de rede social é você ser pastor. Não queira ser pastor e ter... O bom mesmo é não ter amigo de igreja na rede social. Não tenha. Se você for pastor um dia, não tenha. Não tenha gente da sua igreja ou da igreja dos outros na rede social. Faça só amizade com gente fora. Porque a pessoa vai te ligar e vai dizer, ó, tô mal. Não levanto nem para tomar banho. Moisés ri, Moisés gosta. Não sei o que eu faço. Aí vai para a internet, bota uma foto bonitona e bota um versículo como se estivesse tudo bem. A vontade que eu tenho de assim, e aí, hipócrita? Que isso aí não é verdade, você sabe disso, né? Você sabe que você está pintando algo que não é verdade. Dá vontade de fazer. Mas a ética não permite, né? Tem que fingir de conta, tem que ir lá dar até a MEI, dar uma MEIzinha lá para fingir. Por que a gente tem que ser assim? Por que a gente tem que se preocupar com o que os outros vão pensar e por isso eu preciso aparentar algo que não é verdade? É isso que Jeroboão faz. Não estou dizendo também que você tem que ir lá para a rede social lamentar, né? Melhor é nem ter. Para ter que viver uma farsa, uma linda farsa. Porque eu queria viver na rede social de algumas pessoas. Eu queria viver a vida da rede social de algumas pessoas. Eu queria viver a vida da rede social dela, porque a vida dela do dia a dia é tensa. Para a rede social tudo é muito bonitinho. Tudo é muito bonitinho. Jeroboão tinha medo de se enfrentar, porque era orgulhoso. E terceiro, o disfarce do remorso. Jeroboão usou o disfarce da conveniência, Jeroboão usou o disfarce da hipocrisia e ele usou o disfarce do remorso. O versículo 2, parte 6 diz assim: aquele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Aiás, as palavras de Aiás estavam na cabeça de Jeroboão. E ele não conseguia lembrar daquilo e conviver no seu dia a dia. Ele não queria enfrentar Aiás porque sabia o que tinha feito. E não queria enfrentar alguém que lembrasse a ele do seu pecado. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 11, 38, diz assim, ó. Aiás dizendo isso para Jeroboão: se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha que promessa, que oportunidade que Jeroboão tinha de estabelecer uma dinastia em Israel. Mas havia uma condição: se ouvir as ordens, se andar no caminho, se fizer o que é certo e se guardar os mandamentos, a sua dinastia será estabelecida. E essa condição de obediência foi o problema de Jeroboão. E a gente precisa entender que o remorso é inútil, porque isso fica futucando, batendo em sua mente e você não toma um rumo.
fica apenas pensando, oh, que triste, né? Eu deveria estar fazendo isso. É preciso tomar um rumo. O remorso vai corroendo a nossa vitalidade espiritual. O remorso nos deixa incapaz de prestar qualquer serviço útil para Deus, porque a gente faz e lembra. Não é o caminho certo, não é por aqui. E a gente esquece do que Deus diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 a 9, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jeroboão não queria se arrepender do pecado, ele não queria dizer, oh, aliás, eu preciso voltar lá atrás. Eu preciso lembrar daquilo que você me disse lá, e eu quero viver isso hoje. Não quero viver com esse peso na consciência. Mas aquilo batia na cabeça de Jeroboão. E ele não ia até Deus pedir perdão pelos seus pecados. As nossas falhas precisam ser confessadas a Deus. Ele prometeu usar de misericórdia conosco e não se lembrar dos nossos pecados. Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não vive reprisando o nosso passado. Jeroboão usa o disfarce do remorso, porque aquilo batia diretamente. Ele disse assim, olha, vai lá porque ele disse que eu ia ser rei. Esse homem que está indo visitar deu uma palavra, mas eu não quero enfrentar ele, porque ele me deu uma condição para que eu reinasse sobre este lugar. E eu nunca segui a condição que ele disse. E é por isso que Deus não vive reprisando o nosso passado. E se Deus não vive reprisando o nosso passado, nós não precisamos sofrer as angústias do nosso passado. Eu não preciso, e Lamentações 3:23 diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Precisamos confessar e voltar as costas de uma vez por todas para os nossos pecados. Não viver apenas pensando, oh, como foi bom, mas ficou para trás. É hora de começar algo novo. Saudade do tempo que eu fazia isso e isso para alegria. Quem quer viver assim? Quem quer viver assim? Ah, saudade que eu fazia isso. É hora de começar a escrever uma nova história. Todos os dias, uma nova página, o sangue de Jesus limpando a minha vida e me dando a oportunidade. Os que vivem com o peso do remorso só conseguem juntar fracasso ao fracasso. Os que vivem apenas lembrando do que fez de errado, mas não tomam a atitude de serem perdoados, de buscarem o perdão de Deus. Os que vivem do remorso vai lembrar de Judas e de Pedro. Um arrependeu, o outro ficou apenas pensando no que tinha feito e terminou se matando. Mas Pedro, mesmo lembrando do que fez, tomou uma atitude diferente. Jeroboão se disfarçou da conveniência, porque era bom seguir Deus, porque ia ter a cura do seu filho. Jeroboão se disfarçou da hipocrisia, porque dizia uma coisa e queria fazer e vivia outra. E Jeroboão se disfarçou do remorso. Lembrava do que o profeta tinha dito, mas não tomava uma decisão de arrependimento. Apenas sofria a dor do seu erro, mas não tomava uma decisão de buscar a Deus. Saul também foi outro que se disfarçou, mas a feiticeira reconheceu Saul, mesmo ele disfarçado. Acabe também se disfarçou, achando que Josafá ia morrer, mas a flecha atingiu Acabe mesmo disfarçado. O rei Josias também usou o disfarce e terminou sendo morto em combate. O profeta Aias era cego. Olha o que diz aí o verso 5. Porém, o Senhor disse a Aias,
eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aias o ruído de seus pés, ele era cego. Quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Aias, mesmo sendo cego, podia ver mais que Jeroboão e que a sua esposa com seus olhos saudáveis. Aias via tudo. Deus consegue enxergar o que está por trás dos nossos disfarces. Deus enxerga além do que a gente vê. Eles fizeram de tudo para tentar chegar ao profeta de Deus e receber um benefício de Deus, sem que Deus descobrisse quem eles eram. Mas Deus disse: Aias, nós vamos tirar o disfarce. E o filho de Jeroboão termina morrendo. E Jeroboão ouve duras palavras. Não dá para se relacionar com Deus e viver com máscaras. Não dá para se relacionar com Deus vivendo um disfarce de conveniência. Deus quer saber o porquê você está se relacionando com Ele. Ou Deus sabe, né? É você que tem que saber. Deus quer tirar o disfarce da conveniência de um relacionamento apenas para receber alguma coisa, sem disposto a ser transformado. Deus quer tirar o disfarce da hipocrisia, do orgulho, de aparentar uma coisa que você não é. Deus quer tirar o disfarce do remorso, para que você não fique vivendo uma vida de pensamentos atrasados, sem ser perdoado, sem buscar ser perdoado, vivendo apenas do passado, lembrando daquilo que foi bom e não pensar de que daqui para frente Deus quer mudar a sua vida. E essa é a loucura da cruz. O Hércules falou sobre isso aqui quando falou de Gálatas. E Gálatas fala muito sobre isso. Deus quer tirar de nós o disfarce da conveniência, da hipocrisia e do remorso. Se coloque de pé, por favor. Baixe sua cabeça e pense um pouco sobre a sua vida com Deus. Quem é você nessa história? Jeroboão, a mulher de Jeroboão, é o profeta. Você tem usado algum disfarce nessa sua relação com Deus? Você tem usado nessa sua relação com Deus o disfarce da conveniência de se aproximar de Deus apenas pensando de que alguma coisa você vai ganhar disso? Só você tem poder para me curar. Você tem se relacionado com Deus apenas pensando de que dá para se disfarçar, dá para receber alguma coisa de Deus vivendo uma vida dupla. Sabe tudo sobre mim e me ama mesmo assim. Você tem se relacionado com Deus, mas tem carregado o peso do pecado que você cometeu nas suas costas. Você tem se relacionado com Deus como Jeroboão, que diz: olha, esse homem foi o que disse que eu seria rei, só que ele me deu um monte de coordenadas que eu fugi e eu vivo com isso direto. Deus quer tirar as máscaras e o disfarce que nós tentamos usar. Deus quer olhar nos meus olhos. Moisés usou um véu para tentar mostrar que a glória estava se acabando. Nós não precisamos disso. Ele prometeu
perdoar os nossos pecados. Ele prometeu que o sangue de Jesus nos limparia e que não nos deixaria com máscara ou com disfarces. Podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Ele. Só você, ó Deus, em nome de Jesus, todos os disfarces que precisam ser tirados da nossa relação com o Senhor, joga por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra as cadeias que impedem aqueles de chegar ao Senhor, aqueles que buscam uma relação com o Senhor apenas de conveniência, porque percebem que no Senhor irão se dar bem. Nós não queremos viver relacionamentos dessa forma. Queremos encontrar com o Senhor para que o Senhor mexa no mais profundo do nosso ser e nos transforme de acordo com a sua vontade, mesmo que doa o que doer. Nós não queremos viver de disfarce, falando uma coisa e vivendo outra, vivendo uma verdade que não é a verdade da nossa vida. Em nome de Jesus, remove os disfarces do remorso, daqueles que levam seus pecados nas costas, daqueles que querem pagar o preço do pecado que já foi pago. Destrói o moralismo, o legalismo que impede a igreja de ser perdoada pelo Senhor. Queremos estar dependentes apenas do teu sangue e da tua graça. Em nome de Jesus, que a nossa relação com o Senhor